Amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Aos nossos queridos amigos internautas, está dando para ouvir bem aí? Tranquilo? É que o equipamento é meio novo, a gente está aprendendo, viu, pessoal? Então a gente apanha um pouquinho. Aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite, o nosso abraço fraternal também. Com muita alegria, com muito contentamento em nossos corações, nós estamos aqui reunidos novamente, nessa que é a nossa família, a família da Casa do Caminho Santana. E só uma pergunta, alguém está vindo aqui pela primeira vez na casa? Não? Então tá bom. Casa do Caminho Santana tem palestras todos os dias, e às sextas-feiras tem um trabalho especial, que é de palestra, é de passe também, mas voltado especificamente aos dependentes químicos e familiares. No restante dos dias, palestras e passes, a programação está na internet e também está ali no nosso quadro de aviso, né? E o importante é quem quiser passar pelo plantão, vem aqui meia hora antes e será muito bem recebido. Domingo, às 10 horas, nós temos uma atividade especial, que é a evangelização infantil. Então, quem tiver filhos, sobrinhos, sobrinhas, parentes, podem trazer, que as crianças já têm alguma atividade também aqui na casa. Um convite especial, até dia 19 de março, nós vamos ter as inscrições abertas para o primeiro ano de doutrina básica, né? Isso é aberto uma vez por ano somente, pessoal. Então fica esse convite especial. Alguns aqui eu já estou vendo, estão frequentando o primeiro ano, né? E é uma experiência fantástica, de vida, inclusive. E tem o segundo ano também, para quem já estudou, aí tem que passar pelo plantão, conversar com a Sandra, também às 20 horas, todas as quartas-feiras. Na área social, pessoal, nós temos todo segundo sábado do mês entrega de cestas básicas para 70 famílias. Nós fizemos o cadastro mês passado, inclusive muitos foram aqui voluntários que nos ajudaram, porque a gente distribui durante um ano, para depois poder fazer a reciclagem. E a gente agradece muito o apoio, a ajuda que todos têm dado para nós no fornecimento dos alimentos. E este mês nós vamos precisar, pessoal, que é para o mês de abril, de arroz, óleo, feijão e café. É o que mais nós precisamos. Logicamente, os outros alimentos não perecíveis também serão muito bem-vindos. E no primeiro e terceiro domingo de cada mês, nós temos também o curso para gestantes. Quem tiver parente, familiar, conhecido, também é só vir aqui. É um grupo que dá um apoio, dá cursos e dá um preparo para as mães nessa época tão bonita que é a da gestação. Eu peço, por favor, a todos desligarem ou colocarem o celular no modo silencioso, por favor. Tá bom? A luz. Melhor. Meus amigos, minhas amigas, nesse instante vamos cerrar os nossos olhos físicos, para que possamos serenar nossos corações, serenar as nossas mentes, esquecer por instantes os nossos problemas, as nossas dificuldades, todas as nossas vicissitudes. Pois assim, mais tranquilos, podemos sentir melhor, podemos absorver toda a boa energia que esses queridos amigos espirituais nos dão nesse instante. Eles estão nos abraçando, estão nos acolhendo. E vamos também, dessa forma, mais serenos, agradecer ao Pai esta bendita oportunidade de estarmos aqui juntos,
recebendo, aprendendo. Pai amado, que possamos receber tudo o que viemos buscar dentro do nosso merecimento e especialmente dentro das nossas necessidades. Te agradecemos por tudo e pedimos humildemente permissão para darmos início às atividades do dia de hoje. Meus amigos, vamos receber com muito carinho o nosso querido Amir, que vai falar do livro Socorro e Solução, do José Carlos de Luca, na página 46, Faça a Luz em Sua Vida. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Vou ficar meio longe aqui, porque eu grito muito, né? Senão vai incomodar o pessoal. Esse texto de hoje, ele não é um texto nem um pouco complexo, né? O De Luca tem essa linha meio que da autoajuda, alguma coisa assim. Então não é um texto muito complexo, e ele fala de coisas que nós todos estamos acostumados. Aí quem já ouviu uma ou duas palestras espíritas ou já leu um livro já está acostumado, né? Que é perdoar, né? Perdoar as ofensas, que é nós trocarmos a queixa pela gratidão. Termos a consciência de que o mal que nos atinge de alguma maneira é uma trilha para a chegada do bem, né? Essas coisas, executarmos as nossas obrigações, ajudarmos o próximo, esse tipo de coisa que diz respeito à dor que nós sentimos hoje por não estarmos fazendo alguma coisa que já nos compete fazer pelo grau evolutivo que estamos. Ou seja, não nos é cobrado o que nós ainda não podemos fazer, né? É cobrado, ele faz aqui uma correlação da nossa conduta com o grau evolutivo que nós já atingimos. Para nós compreendermos bem esse grau evolutivo que nós já atingimos, nada melhor do que nós observarmos os extremos da evolução, que é um espírito primitivo, né? E um espírito puro. E aí nós vamos pedir licença, já que ele cita o André Luiz, nós vamos pedir licença também para ao longo da palestra citar alguma coisa do Emmanuel. O Kardec, que foi aí o instrumento, aí um dos instrumentos pelos quais a espiritualidade nos trouxe a terceira revelação, a revelação espírita, uma das primeiras coisas que ele percebeu é que os espíritos não eram todos iguais, né? Que é ou seja, nem todos eles eram anjos e também não eram demônios, né? Como se acreditava até então naquela existência dos anjos por um lado e dos demônios pelo outro. Uma das primeiras descobertas do Kardec foi essa, porque o conhecimento dele foi adquirido de uma maneira totalmente experimental. No livro dos médiuns tem um caso até engraçado, quando fala ali das manifestações dos animais, né? Conta ali que uma das pessoas lá, um dos médiuns da sociedade espírita da época ali de Paris, tinha na sua casa um ninho de pintacilgos que sumiu. Lembra disso, Sandra? Sandra está dando risada. Um ninho de pintacilgos que sumiu. E aí ele evocou o espírito lá da mamãezinha pintacilgo. E aí ela veio, e se manifestou e falou assim, olha, não fiquem... Porque ele estava preocupado ali se era alguém da casa ali, alguma coisa que tinha sumido com aquele ninho dos pintacilgos ali, que tinha ovinhos ali, pintacilguinhos. E aí a mamãe pintacilga se manifestou e falou, olha, fica tranquilo, porque foi o gato que pegou. Não foi nenhum de vocês, foi o gato, então vocês podem ficar despreocupados. E aí São Luís ali, dirigindo ali o trabalho do Kardec, mostrou para ele e falou assim, alguma coisa assim, olha, vocês acabaram de aprender uma ótima lição de espiritismo. Ou seja, acabaram de ser vítima de uma mistificação daquelas. Ridícula. E o Kardec, nossa, mas nós evocamos o espírito da mamãe pintacilga. Evocai as rochas e até as rochas vos responderão. Essa foi a resposta de São Luís. O que o São Luís queria dizer com isso? Sempre vai ter alguém para responder as suas perguntas. Sempre. Né? Se você fizer uma reunião espírita, de acordo com o caráter da tua reunião, de acordo com os objetivos, de acordo com a preparação, de acordo
com o pensamento daquelas pessoas e com os objetivos dela, que você vai ter espírito, sempre você vai. Tem espírito em todo lugar, né? Não tem nenhum lugar que não tem espírito, né? Agora, o tipo de espírito vai depender do caráter da reunião. Ou seja, uma das primeiras descobertas do Kardec ali construindo o conhecimento espírita experimentalmente foi que os espíritos não eram todos iguais. E aí mais para frente, ali através de confrontando muitas informações e confrontando coisas divergentes e coisas convergentes, rejeitando muitas coisas duvidosas e colocando para dentro da doutrina só aquilo que realmente fosse passasse pelo controle universal do ensinamento espírita, ele chegou ao que nós chamamos de escala espírita. Se eu não me engano, a pergunta número 100 ali do Livro dos Espíritos traz a escala espírita. Essa escala espírita nos mostra os extremos da evolução. E aí nós já estamos entrando no tema da palestra de hoje. Mostra, por um lado, o espírito primitivo, que vive num mundo primitivo, né? Ele vive numa existência toda material. Ele está preocupado só com a sobrevivência do corpo, com a satisfação dos instintos, com a satisfação dos apetites materiais. Ele ainda não tem uma preocupação intelectual, uma preocupação sentimental. O que o move não é o conhecimento e nem o sentimento, é o instinto. Ele sente, mas não é o sentir do sentimento, é o sentir da sensação. São coisas muito diferentes que às vezes até nós ainda, nesse estágio, ainda confundimos. Então ele mostra esse espírito primitivo, né? Isso é novidade? Não é novidade. As duas primeiras revelações já mostravam isso, né? Quando tem lá o mito bíblico ali do Gênesis, né? do primeiro livro ali de Moisés, da primeira revelação da Bíblia, ele mostra lá aquelas pessoas no jardim. Tudo começou no jardim do Éden, não é isso? Tudo começou ali no jardim. E aquelas pessoas estavam com Deus, mas não estavam preocupadas em amar o próximo, em aprender alguma coisa, não precisava. E aí Deus fala ali de uma maneira, uma simbologia muito bonita que, na minha visão, os espíritas deveriam estudar mais, mesmo a primeira revelação, principalmente a segunda, mas mesmo a primeira. Deus fala assim, olha, aquela árvore que está no meio do jardim ali, não experimenta ela não. Se você experimentar daquela árvore ali, você vai morrer. O que significa isso? Aquela era a árvore da experienciação do bem e do mal. Quando o espírito começa a escolher experienciar o mal, ele ingressa nessa escala que nós estamos falando. Ou seja, ele é obrigado a se afastar um pouco de Deus, simples, rude, ignorante, e aí ele começa a sua escala. Ele começa a experimentar com acertos e erros o bem e o mal. Algumas traduções falam em árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a tradução mais correta é experienciação. E aí, nós não somos obrigados a experimentar o mal, mas invariavelmente nós escolhemos evoluir pela experienciação do mal. Mas tudo bem, é um caminho que Deus permite. Ele só é mais longo, mas nós vamos lá e vamos construindo esse caminho. E aí nós vamos aprendendo uma série de coisas até que nós chegamos num outro grau evolutivo, né? E aí já estamos falando desse tipo de espírito, por exemplo, que nós lidamos no dia a dia, encarnados e desencarnados, né? Quando você faz uma reunião espírita, você vai se deparar, por exemplo, com esse tipo de espírito que nós falamos, espírito mistificador, espírito leviano, que responde a tudo sem saber de muita coisa. Ele não sabe mais do que nós, mas ele responde a tudo como se soubesse. E o fato de não conhecê-lo nos dá muitas vezes uma aparência de que ele sabe todas as coisas, não sabe. Mas esse não é o pior. Você tem alguns espíritos que te falam coisas que eles misturam algumas verdades para te fazer engolir uma mentira. São os pseudo-sábios. Mas esse também não é o pior, porque há espíritos perversos que escolhem de uma maneira consciente, dia a dia, evoluir pela experienciação do mal e pela colheita dos frutos das suas escolhas, né? Mas nem tudo está perdido, porque nós temos os espíritos bons também. Temos os espíritos bons e sábios, mas também temos aqueles espíritos bons e ingênuos, que acreditam em tudo. Ele é muito bom, ele é muito amoroso, mas ele ainda acredita em tudo. Ele ainda não está muito desperto ainda para o conhecimento.
E nós, enquanto encarnados, podemos ser qualquer tipo desses espíritos. Né? Nós estamos falando de evolução. Esses espíritos todos que nós estamos falando estão dentro da escala espírita. Os espíritos primitivos, os espíritos ali mais intermediários, né? Os espíritos imperfeitos e tal, e os bons espíritos. E no topo da escala espírita, os espíritos puros. E aí nós estamos mostrando o outro extremo. Um extremo nós já mostramos, que é aquele espírito que só pensa na satisfação dos apetites materiais e no instinto de sobrevivência. Certo? Ele ainda está muito animalizado. Ele está lá no começo da escala. E aí nós vamos passando por todos esses que nós estamos falando até chegarmos na escala dos espíritos puros, que é o objetivo de todos nós. Não sei se isso chega a ser novidade para alguém que esteja aqui, porque não tem ninguém aqui vindo pela primeira vez. Mas nós todos nos tornaremos espíritos puros. Ah, mas eu não quero. Problema seu. Vai se tornar do mesmo jeito. Ah, mas eu quero ficar assim. Problema seu também, porque não tem como ficar assim eternamente. Pode tentar ficar por um tempo, mas não dá para ficar eternamente. Isso por quê? Porque Deus colocou uma lei no universo que é de progresso. E colocou outra lei que é de amor. E colocou outra lei que é de nós evoluirmos em grupos. Então, se alguém de nós está pensando que vai para uma montanha lá, ficar meditando e ficar pensando lá e vai adquirir ali toda a evolução possível, isso é um grande engano. Porque se eu for lá com a maldade que eu tenho hoje, me afastando, procurando me afastar da maldade dos outros, eu vou ficar lá só com a minha. E eu não vou enxergar essa maldade. Não tem ninguém lá que me faça enxergar essa maldade. E aí eu não evoluo. Eu fico lá. E às vezes até achando que sou bom, né? Mas eu não tenho como testar se eu sou bom ou não. Eu não tenho como fazer a prova. Não tenho como fazer expiação, muitas vezes, e não tenho como fazer a prova. Então como é que a gente evolui nessa condição? E aí nós acabamos ficando indefinidamente nesse estágio intermediário aí dos espíritos impuros, que não, né, ele já não está estacionado, já não é mais primitivo, mas ele ainda não está lá. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Por que eu simplesmente não estou seguindo aqui os seis exemplos aqui de conduta que o De Luca está trazendo para nós? Porque eu acho que é importante quando a gente ouve isso, a gente ouve muito isso, essas condutas todas que eu vou falar no final aqui as condutas dele, que ele prega para nós, vocês vão ver que não tem nenhuma novidade, a gente escuta todo dia na Rádio Boa Nova, na Casa Espírita, lê nos livros do Emmanuel, do André Luiz, no Evangelho segundo o Espírito, nenhuma delas é novidade para nós. Mas nós temos que ter essa visão panorâmica, de onde nós saímos e onde nós queremos chegar. Né? Por que nós estamos dizendo que Deus colocou essa lei de que nós evoluímos em grupos? E aí eu vou pedir permissão para vocês para citar Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Logo no comecinho. Emmanuel falando, hein? A comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Deus do céu. Rezam as tradições do mundo espiritual. O que quer dizer? Ele está falando do que ele ouviu, não do que ele sabe porque ele presencia. Ele, que é um espírito mais evoluído que nós, não tem acesso a essas esferas. Nós estamos falando isso para a gente imaginar onde a gente ainda vai ter que chegar um dia. E vai chegar. Só questão de tempo. Rezam as tradições do mundo espiritual. Ele está falando do que ele ouviu, não do que ele pode presenciar. Que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, né? Que ele fala aqui da gênese do planeta. Existe uma comunidade de espíritos puros. Ou seja, nenhum deles trabalha sozinho, né? Então já tem uma mensagem para nós aí. Nós temos que aprender a trabalhar em equipe. Porque no grau que eles chegaram, eles ainda não trabalham sozinhos e nunca vão trabalhar sozinhos. Então a gente vai ter que aprender a trabalhar em equipe.
eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, tem muitos planetas, tem muitos espíritos, e tem muitos planetas em graus evolutivos diferentes, e eles são cuidados por grupos de espíritos, né? O nosso sistema solar aqui é cuidado por um grupo de espíritos. Essa comunidade de seres, cada planeta tem o seu Cristo ali, né? O seu espírito governador do planeta, como no caso nosso é Jesus Cristo. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ou seja, ele não é o único Cristo do universo, existem outros. Ao que nos foi dado saber, não é que ele sabe, alguém contou alguma coisinha para ele. Apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. Para a solução de problemas. Então você vira espírito puro e continua resolvendo o problema. Se alguém achou que ia se livrar dos problemas, hein? Mas tem uma diferença. Perder o emprego para nós é um problema. Ficar doente para nós é um problema. Ter um sogro ou sogra chata para nós é um problema. Ter o chefe chato para nós é um problema. Ficar sem dinheiro para nós é problema. Ou seja, a gente tem problemas no nosso pequeno círculo de convivência. Jesus tem problema com o planeta. E quem está mais preocupado? Eu porque estou com a unha encravada ou ele na direção do planeta? Então olha de quem nós estamos falando, né? Às vezes a gente fica, é o primitivo e depois o espírito puro, mas a gente não imagina o que isso significa. É isso que nós estamos tentando mostrar aqui, trazendo até um texto estranho ao tema um pouco da palestra. Onde isso vai terminar? Né? E aí, olha só. A primeira dessas vezes, né, que eles se reuniram, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos, não sei o que é isso, da vida na matéria em ignição, fogo, né, do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, quando ele voltou a encarnar no nosso planeta. Né? Voltou não, encarnou pela primeira vez no nosso planeta. Trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho, do amor e da redenção. E aqui fala, né, que ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, olha a equipe aí. Ele não estava trabalhando sozinho. Ele não fez o planeta sozinho. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria. Não é tão pequeno quanto a gente pensava, né? A coisa é grande, né? Então, Emmanuel, no estado evolutivo que ele está, de ser para nós o digno de ser o anjo da guarda de um de nós, ele não tem acesso a essas esferas. Olha a distância que ainda tem entre o estágio evolutivo nosso, o dele e do dele para a esfera crística é muito maior do que da nossa para ele. Né? Isso mostra para nós que os espíritos, existe uma solidariedade entre todos esses espíritos, porque um aprende com o outro. Né? Porque olha só, Jesus não foi criado puro. Ele passou por tudo que nós estamos passando aqui em outros planetas lá, há alguns bilhões de anos provavelmente, e adquiriu a sua sabedoria pela experiência, não pela teoria. Também pela teoria, mas ele experimentou tudo que ele falou para nós. Então, quando ele falava os ensinamentos do Evangelho, que é a nossa conduta, que nós devemos ter para chegar nesse ponto que nós falamos aí, ele falava da experiência dele.
da maneira com que ele podia passar para nós, que éramos crianças espirituais na época, as coisas que nós precisávamos aprender. De uma maneira que uma criança pudesse atender. As leis mais perfeitas criadas, trazidas para a simplicidade do entendimento de crianças espirituais como nós éramos na época. Extremamente materializados, né? Porque a Terra é um mundo de expiação e prova hoje, mas já às portas de um mundo de regeneração. Na época ela era um mundinho de expiação e provas ainda novinho. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente conseguiu, com a nossa tecnologia e nosso progresso, tudo amenizar muitas coisas que nós fazíamos na época. Essa é a diferença. Hoje ela já é um mundo de expiação e provas já velho, quase em final de carreira aí para avançar na escala evolutiva. E aí olha só, Jesus e esses outros espíritos, né, que governam esses outros planetas, cada um governa um planeta, e eles são amigos pelo menos há 5 bilhões de anos, vocês concordam comigo? Se Jesus ajudou a criar o planeta Terra, e o sistema solar tem mais ou menos ali a mesma idade, né? Jesus ajudou a criar o planeta Terra, e o planeta tem 5 bilhões de anos, há 5 bilhões de anos ele já era espírito puro. E há 5 bilhões de anos ele já era amigo desses outros, pelo menos 8 caras aí que a gente está pensando aí do sistema solar. Então esse é o tipo de amigo dele, né? Um Cristo do outro planeta. E esses espíritos só reencarnam, só encarnam nos planetas, eles não estão mais sujeitos a encarnar em corpos físicos, ele não precisa mais disso, ele encarna em missão. Em corpos, em ocasiões muito especiais, eles encarnam em corpos físicos, como por exemplo para trazer o Evangelho para nós. Foi uma dessas ocasiões, foi a segunda vez aí que esses espíritos se reuniram. Na primeira vez que foi a criação e na segunda vez que foi para trazer o Evangelho. E aí a gente vai chegar a ser espírito puro, né? Espírito puro é tudo igual? Não é. Sabe por que não é? Revista Espírita de 1868, mensagem acho que é de São Luís, se não me engano, não, acho que é Lacordaire. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Deus do céu. Então eu achei que quando eu virasse espírito puro, era só descansar, não. Aí começa uma nova escala, porque você tem que chegar no topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados das missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. E aí você pode criar um planeta, Deus desloca do Sol um planeta, uma massa informe para você, e você vai criar um planeta e cuidar dele por alguns milhões de anos, talvez milhares, milhões, não sei, de anos. Ele já está cuidando há 5 bilhões. Né? Você vai ter essa oportunidade. E aí um monte de gente vai sair daqui e vai falar assim, então eu vou estudar geologia. Porque eu sei que depois eu vou ter que criar um planeta, então eu já vou me preparar nisso. Não perca tempo com isso agora, não. Não perca tempo, porque até alguns bilhões de anos que isso vai demorar, você vai esquecer o que você vai estudar de geologia. Mas assim, então não adianta fazer nada? Adianta. E aí eu vou entrar no tema da palestra, que é o seguinte. O que você pode fazer agora? Estudar como criar um planeta? Não. Cumprir o Evangelho. Basear a tua conduta no Evangelho. Estuda e cumpre. Estuda e segue. É fácil? Não. Para ele é fácil, naquele grau. Para nós, no nosso grau, ainda não é fácil. Então, por que ele não nos dá esses conhecimentos tão avançados da física que a gente nem imagina e dessa geologia de como criar um planeta a partir de uma massa informe? Porque nós não precisamos disso ainda. Você já pensou se nós tivéssemos todo esse conhecimento do jeito que nós somos? Haveria um desequilíbrio muito grande entre o que nós sabemos e o que nós sentimos, o que nós somos moralmente. E a lei de Deus não permite um desequilíbrio tão grande. Ela permite algum desequilíbrio, porque normalmente o conhecimento, né, o conhecimento intelectual, ele vem antes da evolução moral. Ele anda um pouquinho sempre na frente, e vai andando um aqui, um pouquinho ali, mas nunca existe tanto desequilíbrio assim. Deus não nos dá tanta revelação de conhecimento para que a gente se desequilibre demais. Senão nós seríamos os gênios do mal, vamos dizer assim. Nós vamos adquirindo essas duas asas do anjo gradativamente de uma maneira razoavelmente equilibrada, né?
Então, olha só. Você quer criar um planeta, mas já consegue lidar com a família? Eu quero cuidar de um planeta com 6 bilhões de habitantes, mas o filho do meu vizinho me enche o saco lá na barulheira que ele faz. Percebe como realmente o Cristo não... O Emmanuel falou isso pra gente, e é essa a razão que nós estamos trazendo esses conhecimentos aqui, pra gente ter uma ideia desse panorama. Mas o que nos cabe hoje? A evolução que nós temos hoje. Que nos possibilita, por exemplo, fazer aqui o que traz o De Luca. Nos concentrar naquilo que nos deixa bem e largar tudo o que nos deixa mal. Né? O Cristo também já falou isso muito antes. Né? Se o teu olho é motivo de escândalo, corta, porque é melhor você entrar na vida sem o olho do que ser lançado no fogo do inferno. Ou seja, se aquilo te faz mal, se aquilo te faz errar, larga aquilo. Se eu tomo um copo de cerveja e tenho que tomar 50, não tomo o primeiro. Né? Se eu discuto com o meu amigo e aquilo vai virar uma briga, como sempre vira, é melhor não começar essa discussão. Está vendo como são coisas muito menores do que criar um planeta, e isso é que está no nosso alcance hoje? Troquemos a queixa pela gratidão. Se nós olharmos a nossa vida, nós temos muito mais coisa para agradecer do que para se queixar. Mas nós ainda não conseguimos perceber isso. Porque nós temos muito mais experiência em focar no negativo, porque faz muito pouco tempo que a gente era espírito primitivo. E a gente ainda não foi espírito puro, então a gente tem muito mais experiência em focar no negativo. Você está indo numa festa com 40 pessoas e tem uma lá que você não suporta. Em quem que você não para de pensar? Nas 39 ou naquela? É natural, nós fazemos ainda. É do nosso estágio evolutivo. Mas se o André Luiz fala isso para nós aqui, é porque nós já estamos no ponto de mudar isso. Já nos é dado mudar isso. Não podemos criar um planeta ainda, mas podemos mudar isso. Podemos não ver aquela pessoa tão mal assim, né? Só o mal daquela pessoa, certamente ela tem alguma coisa de muito bom. E podemos ver o bem das outras 39. Né? Isso já está no nosso alcance. Cultivemos diariamente pensamentos positivos, não deixando que as ideias negativas ganhem espaço na nossa mente. É difícil isso. Quando nós estamos com alguma dor psicológica, é difícil nós nos concentrarmos em coisas mais sutis, porque aquela dor não nos sai da cabeça. Pode ser a dor de uma perda, pode ser a dor da falta de dinheiro, da falta de saúde, perdas em geral. Né? Mas já estamos no ponto de mudar isso, segundo André Luiz aqui. E o De Luca citando André Luiz. Acreditemos firmemente que estamos sob a proteção de Deus e que nenhuma força contrária poderá nos desviar do olhar atento e misericordioso que o Senhor tem por nós. Quando ele fala em força contrária, nós podemos pensar no que nós entendemos por tentação. E que Jesus, que já estava há bilhões de anos de alguém que se sentiria tentado por qualquer coisa material, a segunda revelação nos mostra ali ele exemplificando isso. Quando ele foi tentado no psicológico, no físico, no orgulho, e resistiu às 3 tentações, mostrou como se resiste às 3 tentações. E aí fala ali no final, e Satanás se afasta aguardando nova oportunidade. Nós, pela doutrina espírita, sabemos que Satanás não existe como um ser real, mas a lição serve para nós no sentido de que as tentações, e aí nós estamos falando no orgulho, no egoísmo, no vício de prestígio, na ganância, na agressividade, em tudo isso que nós já conhecemos tão bem, aguardando nova oportunidade. Ou seja, a hora que nós saímos ali, tomamos o passe, saímos em estado de graça daqui, o cara fecha a gente ali no farol. Acabou. Voltou para o mesmo estado que a gente chegou, né? E é isso que nós temos que evitar. Procurar focar no positivo. Acreditar nessa proteção. Mas não somente acreditar, mas fazer com que ela tenha campo para chegar até nós. Porque nós damos trabalho para o nosso anjo da guarda, hein? Tem um ditado que fala assim, nunca corra mais rápido do que o seu anjo da guarda pode voar. Porque nós damos muito trabalho para eles. Porque nós caímos na sintonia negativa toda hora. Nós damos muito trabalho para eles. Então, quando ele fala em acreditar firmemente que nós estamos sob a proteção de Deus, nós realmente estamos. Só que em determinados momentos, nós nos desviamos dessa proteção.
Garganta cá. Nós nos desviamos dessa sintonia de tal maneira que ele permite com que a gente tenha a sensação de não estar sendo protegido. Ou seja, deixa-nos acontecer alguma coisinha para a gente voltar para o caminho onde a gente não devia ter saído. Aí a gente fala, ai, Deus não está me protegendo. Tá, ele só está te dando um cutucãozinho para você voltar para onde devia. Então nós temos que acreditar nisso, mas oferecer sintonia para que ela aconteça realmente. Nos momentos de angústia, procuremos o socorro da prece. É difícil também, não é? Quando você está com um filho, por exemplo, doente no hospital, aí é difícil sentar para fazer uma prece, hein? Mas não precisa ser aquela prece de 4 folhas em que você decora tudo e precisa fazer. Pede ajuda sinceramente para o pai. Isso você consegue fazer em qualquer momento. Por maior que seja a angústia, fala, pai, me ajuda. Eu estou precisando disso ou daquilo. Me ajuda, pai, sozinho eu não vou conseguir. Isso já é humildade, né? Saber que sozinhos nós não vamos conseguir. Cristo falou isso, né? Tem aquela parte que fala, tudo posso naquele que me fortalece. E tem a outra parte que ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se nós temos a consultoria dele, por que nós queremos evoluir? Pela experienciação do mal. Recusar uma consultoria gratuita da melhor qualidade possível. É inteligente isso? O Evangelho do Cristo nada mais é do que uma consultoria de primeira qualidade, gratuita, de alguém que já passou bilhões de anos por tudo que você está passando. Consultoria melhor que você pode ter. Mas a gente não segue, a gente fala, eu quero fazer a minha vontade. Eu não obedeço ninguém. E aí a gente quebra a cara. Né? Quebra a cara como eles quebraram lá no Gênesis, né? Quando comeram o fruto da experienciação do mal e foram expulsos do jardim, não é isso? No mito ali, na beleza do mito bíblico, é isso. Creiamos que o mal que hoje nos atinge é a visita disfarçada do bem, preparando novos e melhores caminhos para o amanhã. Também é difícil, mas é fácil de perceber isso, porque o apóstolo Paulo fala isso. Tudo concorre para o bem, ou seja, tudo que parece ser mal hoje na sua vida está concorrendo para o seu bem. Tudo. Exatamente tudo. O desemprego está te desafiando a ter um crescimento e muitas vezes a se desapegar de muita coisa. A perda de uma pessoa querida pelo desencarne, além de te trabalhar no desapego, liberta essa pessoa para fazer os caminhos que ela precisa fazer. Para nos mostrar que nós temos o nosso próprio caminho e que a vida verdadeira não é essa. Sempre nos mostra alguma coisa. Né? A perda de alguém, de um namorado, de uma namorada, de um marido que some, de uma esposa que não quer mais ficar com a gente, também nos trabalha o desapego, a independência muitas vezes. Assim, eu perdi tal pessoa. Vai saber do que isso te protegeu. Porque às vezes nós vivemos 80 anos na companhia de uma pessoa e não percebemos que o que nos une a ela é a dependência, não o amor. E aí a melhor coisa que pode acontecer para nós naquele instante é perder essa pessoa, perder a companhia dessa pessoa. Transitoriamente, porque a hora que formos espíritos já evoluídos, todos nós vamos rir muito disso tudo. Juntos. Por último, continuemos cumprindo as nossas obrigações da melhor forma possível, auxiliando quem necessite de nossa cooperação. Ou seja, não exija que o outro concorde com você, não exija que o outro se torne espírita, não exija que o outro festeje o que você está fazendo por ele, agradeça o que você está fazendo por ele, simplesmente ajude. Como o Chico fazia, né? O Chico falava que quando a caridade se torna complexa demais, ela perde a essência. A caridade precisa ser simples. Né? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. E por fim ele fala que a dor é um sinal de alarme de que nós não estamos fazendo tudo o que poderíamos fazer nesse estágio. Né? Tudo que já está ao nosso alcance. Perdoar os outros. Né? Agir da maneira correta, como nos fala o Evangelho. E ele fala também para pararmos de acusar as trevas. Ou seja, o problema é dentro, não é fora. Né? Se nós não estamos conseguindo fazer o que nós deveríamos fazer, e por isso vem a dor, o problema vai estar dentro, não está fora. O que está fora é simplesmente instrumento da evolução, é simplesmente professor.
Nós somos o professor dele e ele é nosso professor. Um ensina o que o outro precisa saber. A lixa de um lixa o lixo do outro. Como diz o nosso amigo Adão. E por falar em Adão, a primeira revelação lá de Moisés, ela começa assim, né? Se você olhar, a Bíblia que tem 2 revelações, né? Das 3 revelações que nós conhecemos até agora, 2 estão lá. Então não podemos simplesmente falar que ela não serve para nada. Ela começa com a proximidade com Deus, com o paraíso, e ela termina com o paraíso lá no Apocalipse também. Só que de uma maneira diferente. Ela começa com o paraíso materializado num jardim. E termina lá no 21, 22 do Apocalipse, com um paraíso, mas materializado numa cidade, né? Onde ele chama ali de Jerusalém renovado, onde não tem mais guerra, onde não tem mais essa confusão toda que nós fazemos hoje. Então olha só, você começa perto de Deus e você termina também perto de Deus, só que você ganha complexidade. A cidade tem uma complexidade que o jardim não tinha. O jardim era dado a um espírito simples e ignorante. Não tem complexidade, ele não é mau, mas ele não tem complexidade. E aí você faz todo esse caminho pelo que nós falamos aí durante a palestra toda, e você chega na Jerusalém renovada, ou seja, você realmente se aproxima de Deus de novo, mas de uma maneira consciente, e você já ganhou em conhecimento, já ganhou em complexidade, e aí você é um espírito que pode ser um auxiliar de Deus. O espírito simples e ignorante, embora próximo do Pai, porque acabou ali de ser criado, foi criado há pouco tempo, ele não estava apto a ser um auxiliar do Pai. A hora que você ganha em complexidade, em conhecimento, em sentimento e amor, e chega nas culminâncias dessa escala, que são as escalas dos Cristos, você está apto a ser um auxiliar do Pai na sua obra. Talvez criar um planeta, talvez cuidar dele por alguns bilhões de anos, a serviço do Pai, escolhido por ele. Que ele te acompanhe e oriente as suas escolhas. Pessoal, chegado o momento de perguntas sobre o tema, é só levantar o dedinho, levantar o braço. Alguém? Algum comentário sobre Ninguém o vai se tema manifestar? também? Pelo menos para falar assim, nossa, esse cara fala, hein? Lógico. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Mônica. Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que nós escolhemos o caminho mais longo para chegarmos nessa escala evolutiva, para chegarmos à perfeição. Uhum. Qual outra opção que nós teríamos? Seguir a consultoria. A gente alonga o caminho por não aceitar a consultoria. Sabe da parábola do filho pródigo? Já ouviu? Ele tinha tudo, não tinha? Mas ele não tinha experiência. Né? E aí ele podia ficar ali ao lado do pai, seguindo tudo que o pai falasse, ou seja, seguindo a consultoria, isso de uma maneira simbólica. Né? Jesus falou isso para nós quando nós éramos crianças espirituais e não podíamos compreender tudo isso que está nesse livro A Caminho da Luz do Emmanuel. E aí ele podia ir seguindo, simplesmente trabalhando ali ao lado do pai, e aprendendo e seguir o caminho mais reto, mais rápido. Mas não, ele falou assim, me dá aí minha parte que eu vou cair no mundo. Ou seja, ele escolheu a experienciação do mal. Ele escolheu seguir os desejos dele. Que é de conhecer todas as coisas materiais e tudo. Aí ele gastou tudo com mulheres, com bebida, com tudo isso. E aí depois, a hora que ele vê, se ele se vê sem um tostão, que ele se vê lá comendo comida de porco lá, naquela criação de porcos, ele fala, olha, que é mais ou menos na fase que nós estamos, tá? Olha lá na casa do pai, todo mundo é tratado melhor do que eu, até os empregados lá, até os servidores. E o Cristo falou isso, né? Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve, seja o maior servidor de todos. Aí ele fala, acho que eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele começa mais ou menos nesse estágio que nós estamos. Nós estamos recebendo as revelações todas, meditando sobre elas, coçando a cabeça, vendo onde nós acertamos e erramos, e querendo voltar para o caminho do Pai. Mas nós já fizemos o caminho mais longo. Nós escolhemos, muitas vezes, a experienciação do mal. Mas sempre tem volta. E aí nós começamos a voltar. Se a gente tivesse ficado do lado do Pai,
tivesse aceitado a consultoria dele, o nosso caminho seria mais curto. O de Jesus foi assim. Acho que é o próprio caminho da luz que relata que a evolução do Cristo se deu em linha reta, ou seja, ele sempre foi mais... É isso, Sandra? Caminho da luz. Ele foi mais obediente, ele aceitou a consultoria. Então ele chegou com muito menos sofrimento e muito mais rápido do que nós provavelmente chegamos. Né? Então, esse caminho mais rápido é aceitar a consultoria. Que consultoria? As 3 revelações. Revelações, os 10 mandamentos, tudo aquilo lá da lei e os profetas. A revelação principal que brilha no centro das outras 2, o Evangelho do Cristo. Esse é o código de ética cósmico, o mais seguro que existe. Ele é a própria lei cósmica traduzida pelo Cristo para o nosso estágio. E, para quem já tem um pouco mais de sede de saber, aí, de entender, de questionar, a revelação espírita. Mas se você se concentrar a tua conduta no Evangelho, você está seguindo a consultoria. E aí é o caminho mais curto. Respondi? Pessoal, o Amir vai ficar aqui. Quem tiver alguma pergunta particularmente pode vir depois falar com ele, tá bom? E só um recadinho sobre o livro, Obrigado. que é Socorro e Solução, do José Carlos de Luca. Existem outros também, são belíssimos livros. Qualquer coisa é só falar com a Sandra e adquirir em nossa livraria. Minhas amigas, meus amigos, nesse instante voltamos novamente a cerrar os nossos olhos físicos. Mas por um outro motivo, por uma dádiva que nós vamos procurar dar, como se fosse uma luz que nós podemos oferecer. Vamos nos congraçar com os queridos amigos espirituais que estão aqui à nossa volta e fazer as nossas vibrações. Podem ser pequeninas, porém serão sinceras, serão poderosas. Vamos vibrar em primeiro lugar por todos aqueles que estão nos seus leitos de dor, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, ou nos leitos de dor nas suas próprias residências, ou pior, aqueles que estão nos seus leitos de dor nas ruas, largados, sem agasalho, sem um teto, sem um alimento. Vibremos por eles, meus amigos. Vamos vibrar também por esse nosso querido planeta Terra, tão lindo, tão abençoado, que o Pai e todos os seus emissários nos criaram com tanto amor e carinho. E hoje, meus amigos, vamos fazer uma vibração especial por esse nosso país, por esta terra linda, que nos serve hoje como morada, como escola de um aprendizado maravilhoso. Vamos vibrar por ele, por nós que o habitamos, e mandemos também as nossas melhores vibrações para aqueles que são responsáveis pela sua direção, pela sua condução, pelos seus destinos. Vibremos. Finalmente, meus amigos, como sabemos todos, terça-feira é um dia especial aqui na Casa do Caminho Santana, onde nos dedicamos, nos abraçamos aos queridos amigos espirituais que passam por problemas de dependência química, qualquer que seja, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos por esses nossos queridos amigos. Pai amado, usando as palavras de André Luiz, pedimos humildemente: guiai aqueles que estão sem rumo, sem direção, perdidos. Instruir, dai conhecimento àqueles que estão na ignorância, no desconhecimento. Amparai e ajudai aqueles que estão na dor, no sofrimento. Acalmai, dai paz àqueles que estão no desespero, na agonia. Obrigado por tudo, meu Pai. E humildemente pedimos para dar encerramento a esta parte das nossas atividades.
Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, pedimos permanecer em silêncio e aguardar a chamada para o início dos passes. Muita paz a todos.